Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Lindo Ser Católico. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma reação a um vídeo onde estão falando em língua, numa seita protestante, eles estão falando em língua e estão enganando a pessoa na cara dura, a pessoa não percebe, as pessoas que estão ali também ou se percebe, finge que tá tudo certo. E o triste disso aqui é que ultimamente não, sempre pelos meios protestantes e também em muitos meios católicos, tem esse negócio de falar em língua. É uma coisa que eles falam que vem lá de Pentecoste. Em Pentecoste, o pessoal não fala em língua angélica igual eles querem insinuar. Os apóstolos ali, eles recebem o Espírito Santo, eles são enviados a pregar o Evangelho, e São Pedro começa a pregar. Ele começa, se eu não me engano, é São Pedro começa... Não, os apóstolos todos, se eu não me engano, agora me faltou a memória. Mas eles começam a pregar e eles começam a falar na língua deles. E o povo que tá ali começa a entender como se eles estivessem falando na língua nativa deles. Que é uma referência também à Torre de Babel. Que na Torre de Babel, o povo, por desobediência a Deus, Deus ali faz com que eles não entendam o que um fala, né? E aí eles começam a se dispersar. E com a vinda do Espírito Santo, as pessoas começam a entender no caso, começam a entender os apóstolos como se eles estivessem falando na língua deles. Porém, os apóstolos estão falando na sua língua e eles estão entendendo na língua. Esse, a princípio, era o dom de língua que você vê muito protestante falando que eles falam lá de Pentecoste. Mas também tem lá em 1 Coríntios, São Paulo vai falar sobre o dom de língua que está acontecendo em Coríntios, que é um dom de língua realmente, que eles falam em línguas que não são, vamos dizer assim, conhecidas, né? Mas São Paulo vai falar que se esse dom de língua não edifica a igreja, é melhor que não faça. Porque se você fala em línguas, do que adianta? Ele vai até dar o exemplo. Se eu tivesse vindo a vocês pregando em línguas, do que seria... o que isso edificaria vocês? Vocês não iam entender nada e eu não ia pregar o evangelho de nada. Caramba, aqui tá um calor, pessoal. E aí, o São Paulo vai dizer isso. E ele, no final, ele conclui falando que ele tem um dom de língua maior do que todos eles, por graça de Deus. E que na Assembleia ele prefere não falar em línguas. E ele prefere, falar 5 palavras na língua que eles entendam, do que falar 3.000, 4.000 palavras em língua que ninguém vai entender. E esses hereges, que não têm dom de língua nada, que eles não falam em língua, eles falam, na verdade, a língua da enganação. Eles usam de um momento de fragilidade das pessoas, de um momento que a pessoa está passando por uma dificuldade espiritual, financeira, perda de um familiar, perda de um pai, de uma mãe, de um filho. Então a pessoa fica muito triste, fica muito... frágil, de fácil ataque desses mentirosos, né? Então eu vou botar aqui para vocês verem. Deixa eu pôr aqui. Eu vou pôr aqui o vídeo e vou mostrar para vocês o tamanho da enganação desses dito pastor. Tá aqui. Deu. Vou soltar o vídeo. O vídeo tá em espanhol, pessoal, e o que acontece aqui? Eles vão pegar ali, você vê que tem uma moça aqui, tem uma aqui que tá mais emocionada, essa daqui também tá bastante emocionada aqui. E olha só. Opa, peraí. E aí eles vão começar a profetizar para essa moça que eles começaram a apontar o dedo. Voltei aqui, pessoal, eu tive que sair. Então ele vai profetizar agora para essa moça, né? Você vê que é uma moça que tá bem emocionada. Vamos ver o que vai suceder aqui.
quando deres que, quando deres tu e quando deres mal. Ou seja, ninguém entendeu nada, né? Vamos ver a farsa disso aqui. E agora vai vir um que vai traduzir. Vamos ver o que isso sucede. Eu comecei com uma, pero sigo contigo também. Porque quando no cucubanderistea, ya sa mucha cuandente está taranzado. Foi demasiado tempo de espera, pero agora é o momento. Foi muito tempo de espera, mas agora é o momento. Ya nunca más que yanderistea, Ele começa a falar, já nunca mais... E o cara vai... porque cuante a catalara cansou. Já nunca, jamais... Já nunca, jamais, já nunca... Ele sempre começa falando em espanhol e o cara começa traduzindo da forma que ele falou. Só que ele... Deixa eu voltar aqui. Só que ele põe uma frase em espanhol que dá o tom que ele quer. E o cara dá como é que fala? Dá tipo uma dica pro outro charlatão aqui, né? E ele pega e traduz com base na primeira palavra ali que ele fala. Era como se eu chegasse e falasse assim, eu falo em língua e vou falar e fulano aqui traduz. E ele tem o dom do entendimento, né? E eu começo falando, eu nunca chambatubiribitum belabaratumba. E o cara vai, eu nunca mais vou deixar você, minha filha, tarará. Aí eu vou e continuo. Por que vou chamar amores? Aí ele vai e traduz com base nessas palavras que eu tô falando em português. No caso ali é em espanhol. É um charlatão, é um mentiroso. E o que me dói mais o coração é que essa moça tá muito emocionada pra ver isso. A outra aqui também do lado. Mas olha o tanto de gente ali que não tá percebendo ou tá percebendo essa lambança e não tá fazendo nada. Ou seja, será que a moça viu isso aqui depois e ela percebeu que isso é tudo uma enganação? Estará pensando lo mismo porque hoy he decidido hacer en ese momento. Depois de muito recuante, Depois de muito... Vamos ver o que ele vai trazer. Después de muitos Depois de muito passados, recuerdo... eu decido Viu? hacer. Ele começa falando na língua dele e termina colocando umas palavras ali nada a ver e a pessoa acha que é o Espírito Santo que tá falando com ela e se emociona, mas e na verdade não é o Espírito Santo que tá guiando esses homens, é o Espírito da mentira, o Espírito da enganação, o Espírito do cão, né? Todo novo a partir de hoje. e não alcança talaria achata cuaste e muito fogo de que quem E muito fogo... destea. E não haverá dias passados que o fogo del presente. É uma farsa, pessoal. Então, eu nem vou soltar mais esse vídeo aqui, porque é uma mentiraiada, é uma farsa, acontece isso em vários locais. Você vê, qualquer um se diz falar em língua, todo mundo nessas seitas às vezes é obrigado, é perseguido por não falar em língua, saber que ela não fala em língua e eles pegam no pé para falar em língua. É uma mentira diabólica e enganação total, né? E aqui, onde eu falei que São Paulo, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 14, eu aconselho você ler esse capítulo todo, mas aqui a partir do 4 até o 19, São Paulo vai explicar isso, ó. Aquele que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Ou seja, ele fala que aquele que profetiza é maior, o dom é maior do que o dom de língua. A não ser que o dom de língua seja para edificar a igreja. São Paulo vai falar isso. E aí ele vai dar vários exemplos aqui, porque, tipo, se uma pessoa fala em língua e ninguém entende do que vai adiantar falar em línguas para a igreja, ele vai falar, e se eu venho até vós pregando em línguas, do que vai adiantar? O que vocês vão tirar de proveito disso? Nada. Então, o dom de língua, se não é para edificar a igreja no contexto geral, não é bom que não seja praticado. É o que São Paulo fala. E por final ele fala assim, ó, graças a Deus, possuo o dom de língua superior a todos vós, mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Então é muito sério, porque até dentro da igreja às vezes eu vejo
no caso pessoas falando em língua, elas não entendem o que está falando. Na verdade, muitas das vezes é invenção da própria cabeça, porque o dom de língua, assim como qualquer outro dom, é uma coisa natural que vem de Deus, não é forçado, não é uma pessoa começar chubilu, chubilu e você vem de cá xabalá, xabalá e acha que está falando em língua. Então é uma coisa séria que é usado principalmente pelas seitas para enganar as pessoas, e às vezes você vê isso até na igreja, não da forma que realmente é, mas por influência protestante. Esse negócio de ecumenismo, que hoje é muito pregado na igreja, ecumenismo, não é algo, como é que fala, bom, no sentido de não é um ecumenismo saudável, que deveria ser, é um ecumenismo onde a igreja abre mão das coisas da igreja para agradar outras seitas. E os próprios papas, você vai pegar o Papa Pio, se eu não me engano, o Papa Pio IX, o Papa Pio X, o Papa Pio XII, eu acho que o Papa Leão, vários papas vão falar que esse ecumenismo, da forma como é proposto, é uma vergonhice, é para enganar, e que nenhum católico deve aceitar isso. Eu vou preparar depois um vídeo trazendo as cartas dos papas, falando sobre isso. Então é muito estranho quando muitos papas atrás pregaram contra esse ecumenismo, e hoje é o que dá é ecumenismo. Temos que ter conversa com todos, temos que ter conversa com protestante, temos que ter assim, mas não deixar uma linha fora da doutrina da igreja, né? Porque hoje em dia você vê muito ecumenismo com todo mundo e com um católico mesmo, aquele que é católico, não. Esse é um herege sem vergonha que tá indo contra a igreja, chuta ele pra fora. Então temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E, pelo amor de Deus, não escuta protestante, não escuta pregação evangélica, porque você vai cair no marapuca. Ouvir a igreja, igual nosso Jesus Cristo diz. Ouvir a igreja, e se você não ouve a igreja, você se torna um pagão, um publicano, que era dois tipos de pessoas naquela época que era muito repudiada. Então é isso aí, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, você deixa um like aí, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário seu aqui. Caramba, eu tô suando pra caramba, tá calor demais, pessoal, tá pegando fogo, viu? O mundo tá estranho. Mas não cai nessa arapuca também do aquecimento global, de plantar árvore, essas coisas que eles tentam impor pra gente hoje, não. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus.